Olá pessoal, eu sou Paola Mello, do time de pesquisa da GTI. Estou junto com o André Gordon, sócio fundador da casa, gestor dos nossos fundos, para mais um bate-papo sobre o mercado. Gordon, hoje já são mais de 2 milhões de CPFs na bolsa, né? E bastante gente se diz investidor, né? O simples fato de eu ir lá e comprar ações, ser sócia de uma empresa, você acha que me qualifica como uma investidora? Bom, Paulo, é uma boa pergunta. A gente tem visto muito esse debate, né? É uma briga grande aí no FinTwitch, em outros canais aí das redes, mas na verdade tem uma diferença importante entre investir e especular, né? Então a gente vai tentar rapidinho explicar o que são os dois e antes de começar, sem nenhum demérito ao termo especular, porque há uma conotação negativa, né? Um termo usado pejorativamente. Mas especular é da natureza do ser humano há séculos, né? E graças aos especuladores os mercados são mais líquidos, né? Então ele acaba favorecendo inclusive o mercado primário, né? De ações, de emissões. O especulador ele nada mais é do que um intermediário, né? Ele assume o risco de liquidez por um período curto, né? Então qual que é a diferença dos dois, né? Vocês vão encontrar aí diversas definições, mas eu gosto de usar aquelas mais clássicas, né? E que basicamente o investidor é aquele que coloca os seus capitais em determinado empreendimento, né? Que pode ser tanto primário, mercado primário, quanto uma ação no secundário, esperando oferir um fluxo de caixa desses investimentos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que investe em imóveis, ela o faz não só esperando vender mais caro no futuro, né? O que aí seria já tem uma característica especulativa, mas em oferir renda. Vender no futuro não necessariamente é uma obrigação que ela terá, ela vai ter um fluxo de aluguel mensal, anual, semestral, etc. E esta renda vai remunerar o investimento dela. Uma pessoa que compra títulos públicos ou debêntures de empresa, ela o faz porque ela pega um capital, ela vai oferir os juros, né, ao longo desse período, cupom, né? Ao longo de toda a maturação desse título. Então, ela está investindo para ter uma determinada renda. E uma pessoa que investe em ações, ela o faz por quê? Porque a empresa vai dar um lucro e vai distribuir parte desse lucro como dividendo. Então, o investidor não necessariamente tem um horizonte curto para realizar os seus investimentos. Ele pode simplesmente carregar aquilo por um período muito longo e oferir uma renda contínua, né? E o especulador? O especulador é um pouco diferente, porque o especulador ele não está tão preocupado com o futuro distante, né? Por quê? Porque especular é a arte de você comprar um ativo num determinado preço, porque você acredita que você vai vender num período relativamente curto acima do preço que você comprou. Então, por exemplo, moeda, você investe em moedas? Não. É errado em falar que eu já investi em moedas. Não, você alocou numa cesta de moedas. Você diversificou seu caixa numa cesta de moeda. Mas a moeda não te dá yield. A moeda, às vezes, você precisa pagar para carregar as moedas no banco. Então, o que é diferente de você comprar um título numa determinada moeda. Porque aí você vai ter a renda desse título, o investimento, e eventualmente você vai ganhar com a valorização da moeda que você escolheu. Mas a pessoa que compra uma moeda, ela está eventualmente protegendo. Quem compra ouro está investindo em ouro? Não. Você está protegendo, é uma reserva de valor. Em outras commodities, eventualmente, vale a mesma coisa. Metais raros, né? Platina, enfim, prata, semi-raros também. Então, especular, a própria Bitcoin e essas criptomoedas, né? Ninguém vai oferir retorno daquilo lá. Você vai comprar para fazer uma alocação do seu portfólio, etc. Mas a sua ideia é eventualmente diversificar o risco, né, e evitar justamente variações, aí você põe um pouco em cada cesta, ou eu estou comprando hoje porque vou vender amanhã mais caro. Então, Ou seja, o especulador ele não está nem preocupado se ele está comprando um ativo caro. Não, ele em só geral, está exato. preocupado que ele vá vender Vender mais caro ainda para um terceiro. A definição de bolhas racionais ela vai muito nessa linha, né, que a expectativa de preço no período T+1 ela é maior do que a expectativa de preço hoje, né? Então ele de fato não está preocupado, se por exemplo a ação da Magazine Luiza está valendo 145 bi. Hoje eu desafio alguém a mostrar um fluxo de caixa que justifique esse valuation. Pode ter, mas as premissas e os parâmetros que têm que ser utilizados
Se você utilizar em outras empresas, você vai chegar a um resultado aí de inconsistência aí na economia como um todo. Sim. Ou só vai ter um vencedor, ou tem alguém aí que a soma está maior que o todo, né? Então, quer dizer, obviamente que muitas pessoas realmente estão apostando nisso, aí são investidores de longo prazo, mas tem muitos que estão comprados não porque acha que a ação vai pagar, daqui a 3 anos vai ter um lucro de 1 bilhão e meio, 2 bilhões, não. Estou comprando porque acho que vai subir. Traduz um pouco para quem está em casa, como que a gente faz esse trabalho de ver quanto vale uma empresa, né? Porque às vezes para quem está de fora, olhar balanço é tudo muito difícil se você não tem essa experiência. Mas aqueles exemplos, por exemplo, de dividir o valor de mercado pelo número de carros, se for uma locadora, ou o valor de mercado pelo número de lojas, para comparar com a realidade, né? Métricas... Eu compraria isso no mercado real, então, né? isso são métricas muito interessantes, né? Porque o fluxo de caixa estimado, né, como o próprio nome diz, você está estimando variáveis, né? Então você não sabe se uma empresa de varejo vai continuar com aquele market share, vai continuar com aquelas margens, se não vai ter um concorrente de fora que vai agredir o mercado e deprimir margens. Então, nesse desconhecimento, obviamente o fluxo de caixa, o papel, a gente fala a planilha, ela aceita tudo. Mas, obviamente, quando você é um investidor, você coloca aquelas premissas que você acredita efetivamente. Se você se auto-sabotar, né? Deixa eu tentar melhorar aqui o crescimento para ver se eu chego no número que eu quero chegar. Você já está fugindo aí justamente ao oposto do que nós fazemos. Nós gostamos de ter uma margem de segurança grande. Eu gosto de botar exatamente aquelas premissas que eu acho que vão acontecer e aí eu vejo qual o upside que eu tenho para o preço que eu estou olhando, né? Ou, de forma inversa, eu faço o modelo, atingir metas, né? Quer dizer, para que com essas premissas que eu tenho aí de faturamento, de preços, etc., eu atinja no meu valuation o preço de mercado, qual a taxa de retorno que remunera o meu equity. E aí eu comparo com o quê? Com a taxa sem risco mais o prêmio equity ajustado pelo beta daquela empresa. Claro. Né? Quer dizer, quanto que eu, enquanto empreendedor, exigiria de retorno para estar nesse tipo de risco? Se eu tenho uma margem de segurança razoável, ou seja, se o retorno implícito nesse ativo parece confortável, eu sou um comprador tranquilo para longuíssimo prazo. Porque eu não estou preocupado se a ação vai subir ou cair no dia seguinte. Claro que a gente quer que a ação suba, mas não é a minha preocupação principal. Eu estou preocupado se a empresa vai entregar aqueles resultados operacionais que estão de acordo com aquilo que eu estimei. Porque se estiver de acordo, aquele fluxo de caixa ele vai ser dotado e vir para o acionista através de dividendo ou de crescimento, e mais dividendo na frente. Né? O especulador é muito mais comum, por exemplo, entre os grafistas, né, a análise técnica, que estão olhando a dinâmica de mais curto prazo, de fluxo. Né? Então, é um suporte, é uma resistência, onde entra mais comprador, onde entra vendedor. Quer dizer, essas informações, para nós, elas são pouco relevantes na nossa tomada de decisão. A gente olha, obviamente, né? A gente tem que saber o que está acontecendo, às vezes até para sair da frente aí de uma ação que está altamente especulativa, mas a nossa preocupação é, essa empresa vai conseguir gerar caixa para justificar, se nós comprarmos hoje, de repente precisa ficar 10 anos investido, vai se pagar, e olhando para trás, vamos ter um retorno, a gente gosta daquele 20% ao ano, a gente vai conseguir oferecer um retorno desta ordem de grandeza? Se a resposta for sim, isso é um convite a investir. E, por exemplo, o que você falou, não quero investir, fluxo de caixa é muito complicado, eu quero avaliar o que tem de ativo e se eu estou pagando. Né? Quer dizer, o book value, né, se a empresa não tiver com inflação mais ou menos estável e baixa, né, e uma empresa, vamos dizer, honesta, que costuma fazer impairment, etc., de forma mais apropriada, o book value ele mais ou menos reflete o que? O patrimônio líquido. Sim. É a liquidação dos ativos menos os passivos que você tem, né? Então ele dá uma ideia de valor. E obviamente você também tem o que você falou, que a gente avaliar se eu fosse replicar essa empresa, quanto eu gastaria, né? Então quando nós investimos, por exemplo, em Locamérica, na época eu me lembro que a gente comprava no mercado a empresa mais ou menos a 1/3 do valor do carro. Era um carro a 12 mil reais, algo assim, não lembro exatamente o número. E aí, quer dizer, é mais fácil, mais barato você comprar a ação daquela empresa do que você resolver abrir uma nova, né? E eu estou falando quando ela tinha seus 20 e poucos mil carros, então, quer dizer, não precisava de muito capital para alguém fazer algo próximo, né? Só que essa é mais caro, né? Quer dizer, eu começo um Greenfield com 7 mil carros ou eu compro a Locamérica com 21 mil carros, por mesmo preço. Claro que se você acha que a gestão é ruim, que
que eventualmente tem algum problema aí escondido no balanço, você fica fora, mas está te dando um sinal de preço, né? Então a gente tem visto aí no mercado várias distorções, né? Muitas movidas por bons fundamentos, né? Quer dizer, eu sempre falo, a tese de uma bolha sempre tem um bom fundamento, uma boa história, né? Mas precisa tomar muito cuidado. E no mercado hoje, o que nós estamos percebendo, e até por isso nós estamos sendo recorrentes nessa temática, né? Há um processo especulativo muito grande e que não é só do Brasil, quer dizer, é um processo que a gente vê em diversos lugares. Estados Unidos a gente acompanha mais de perto do que outros países e lá também, né? Você tem lá meia dúzia de empresas que cada uma delas o valor de mercado chega a 2 vezes e meia o valor de todas as empresas brasileiras listadas juntos. No caso da Apple, por exemplo, né? Então, parte do que a gente vê na precificação dos ativos é muitas vezes especulativa. As pessoas não sabem exatamente o que estão comprando, mas a história é boa, eles mandam comprar. Então, ou às vezes as pessoas apostam também num evento, né? Que eventualmente pode ou não acontecer, né? E aí costuma frustrar muitas pessoas. Um resultado. Porque o que está precificado já no mercado? Porque às vezes aquele evento está precificado. E obviamente a gente tem percebido muito nessa indústria de research, de bancos conflitados, né? A gente fala o research que não é independente, né? Muitas vezes uma instituição vai fazer a oferta pública naquele setor, então ela tem interesse em que o setor todo esteja mais valorizado. O banco tem vários deals com aquela empresa, então obviamente se ele ajuda a deprimir o preço daquela empresa, eventualmente a empresa vai ter um estímulo a buscar um outro parceiro. Então quer dizer, há um conflito claro de interesse, né? Enfim, qualquer pessoa que acompanhe com cautela vai perceber. E muitas vezes tem aquela empresa que é queridinha e às vezes até o pior conflito ainda é do research com o cliente, né? Quer dizer, o cliente às vezes tem uma posição e é um grande cliente daquela instituição, por exemplo, e obviamente aquela instituição fica constrangida às vezes em dar o sell, né? Sim. Então muitas vezes você vê um hold, né? Aquele hold envergonhado, né? Você olha lá o preço justo que eles encontram é 20% abaixo da ação. Quer dizer, como que pode ser um hold? Você está dizendo basicamente o seguinte, meu amigo, você está tomando um risco muito maior do que o retorno que você vai ter. Então, assim, a gente vê essas questões aí. Ano passado teve uma empresa que eu estava lendo um research e o cost of equity estava menor que a taxa livre de risco. Então, quer dizer, uma empresa do setor industrial. Então, a gente vai vendo esse tipo de movimento, isso colabora, isso alimenta essa questão especulativa. Porque, obviamente, a ação só sobe até o dia que cai. Ou até o dia que frustra, né? Então, a gente pode falar das queridinhas de 5 anos atrás. A Cielo era uma queridinha, a Brasil Food era uma queridinha, a própria Croton era uma queridinha. Exatamente. de 2014, 2013, né? E eventualmente elas deixam de ser queridinhas por algum motivo, né? E o que acontece com a ação? Depois você não tem mais pai, né? A gente fala que filho feio não tem pai, né? Mas quando o filho é bonito, tá cheio de pai. Então a gente sempre toma todo esse cuidado e o que a gente recomenda não é nada contra o especulador. Se você quer operar na bolsa por um dia, né, vai fazer o tal do day trade, que nós, enfim, cada um faz o que quiser, o mundo livre, válido. Mas obviamente o fundamento de 20 anos é pouco relevante. Sim. Então às vezes você está olhando a dinâmica do fluxo, isso é uma especulação. E aí cada um dosa o risco de acordo com o seu apetite. Você está comprando agora porque você acha que vai fechar 20 centavos acima. Quer dizer, nós não nos sentimos capazes de ter nenhuma vantagem competitiva nisso. Quem que tem vantagem? Quem tem acesso ao fluxo ou quem está 100% do tempo ligado naquilo, consegue ter se for uma pessoa habilidosa, né, vai ter esse termômetro melhor. Agora, se você não conhece os fundamentos, quer dizer, às vezes um pequeno alfinete ele estoura o balão, né? Então precisa tomar muito cuidado, porque quando a empresa tem bons fundamentos, às vezes uma notícia ruim ela mexe muito pouco. Uma empresa que tem fundamentos ruins, uma notícia ruim ela pode eventualmente estourar essa bolha e você tem uma queda muito importante de preço. Então, para nós assim, é sempre importante diferenciar. O que nós fazemos é investimento com horizonte mais longo, poder ser investimento com horizonte mais curto. Mas o ato de especular é aquele no qual o que é importante, né, para quem compra ou para quem vende o ativo, para quem compra é acreditar que vai vender num preço acima. E para quem vende, acreditar que vai recomprar num pouco abaixo. Né? E baseado em quê? Análise grafista, enfim, no sentimento, né, de mercado, fluxo de político, notícias, etc. A pessoa, com base naquele universo de informações que todo mundo tem acesso,
né? Ela acha que ela tem uma capacidade de se movimentar mais rapidamente. Vai ser um bom especulador e eventualmente vai ganhar dinheiro. Tem alguns estudos muito interessantes que mostram que se você tivesse que operar 1 minuto, né, o que você faz? Tanto faz, se é 50% de chance de comprar ou vender, e em geral você vai acertar metade das vezes e errar metade das vezes. Igual jogar uma moeda para cima. Igual jogar uma moeda para cima. Agora, uma pessoa que é vamos dizer, um analista com uma qualidade melhor, um gestor com uma qualidade melhor, ele vai acertar mais do que errar em movimentos de muito mais longo prazo. Então, a qualidade vai se destacando ao longo do tempo. É muito difícil você pegar um bom gestor depois de 10 anos e ele tiver um resultado ruim. Se tiver, talvez não seja tão bom gestor. Em geral, ele já consegue se diferenciar do mercado, né? Então, acho que é basicamente isso. Mais uma vez, sem tirar o crédito do especulador, tem alguns muito bons, mas é importante que a pessoa se classifique antes. Se você está entrando numa ação que você não tem a menor ideia de como avaliar, de quanto vale aquele ativo, você está especulando ou pegando carona no que outra pessoa fez. E aí, em geral, não costuma dar certo. É um risco maior porque, enfim, é que nem você está no banco do passageiro, né? Você tem que confiar muito no motorista. Se o cara beber, dirige de forma imprudente, você está junto. Está correndo o mesmo risco que ele, né? Tá certo. Então, acho que... Super claro. Obrigada, Gordon. E se você tiver dúvidas, manda pra gente. Temas que vocês gostariam que a gente explorasse, escreve nos comentários que nós vamos tentar abordar. Obrigada. Até a próxima.